É isso aí. Estamos chegando aqui na nossa segunda... Deixa eu tirar essa pulseira aqui, que essa pulseira tá fazendo um barulho aqui na minha mesa. Chegamos aqui na nossa segunda aula. Sejam muito bem-vindos, gente. Tudo bom? Como é que vocês estão? Passaram bem um dia? Assistiram a aula de ontem, tá? Para quem ainda não assistiu a aula 1, a aula 1 tá disponível aqui no YouTube já. O link também tá lá disponível na nossa comunidade no Telegram. Se tem alguém aqui assistindo essa nossa aula hoje que ainda não está na nossa comunidade do Telegram, vai ser muito bom você estar lá, porque todos os nossos comunicados, todas as nossas novidades chegam lá na comunidade do Telegram em primeira mão. O pessoal tá chegando e hoje nós estamos aqui no YouTube. Tô aqui com vocês no bate-papo, respondendo todas as dúvidas que vocês tiverem. Me diz aí de onde vocês são, de que lugar desse Brasilzão vocês estão falando. Eu já morei 2 anos em Manaus. Tem alguém de Manaus aqui? Tem alguém da região norte aqui na nossa live? Tem alguém da região norte por aqui? Bom, gente, é isso daí. Na aula passada, nós falamos sobre que história a gente deve contar. E a gente falou um pouquinho sobre as possibilidades de como surge uma grande ideia, de como, em todos os casos, né, as ideias surgem de insights que a gente tem com circunstâncias que acontecem na nossa vida ou que chegam ao nosso conhecimento referente à vida de outras pessoas, referente a histórias, a circunstâncias, a situações. E as histórias podem surgir das formas mais inusitadas possível. E aí a gente fez o estudo de caso de Dirty Dancing e a gente viu como foi no caso da roteirista, como foi a história da roteirista que ela trouxe para o filme. Apesar do filme não ser a história da vida dela, ela trouxe situações, circunstâncias pessoais e colocou elas dentro da história. A gente viu que a roteirista de Dirty Dancing era uma roteirista iniciante. A produtora que ajudou ela também a desenvolver também era uma produtora iniciante. E eu trouxe esse estudo de caso, tanto o estudo de caso da aula 1 como o estudo de caso dessa aula. Eu gosto muito de falar sobre o roteirista, não só sobre a obra, não só sobre o roteiro. Mas, como vocês têm visto as nossas postagens, o nosso curso se chama Criadores de Roteiro, porque a gente não fala só do roteiro que a gente está criando, mas a gente também fala da pessoa que está por trás de cada roteiro. Cada roteiro escrito tem uma pessoa com muitas experiências de vida ali por trás. Então, o roteiro é o que a gente faz. Criador é quem a gente é. Por isso que esse curso é dedicado aos criadores de roteiro, porque aqui a gente também fala da pessoa que está por trás de cada roteiro, das experiências que ela tem, como é que ela aplica as experiências da vida dela na escrita dela, como é que ela usa ela mesma como ferramenta, como insight para criar histórias e para desenvolver histórias. E na aula de hoje a gente vai falar aqui sobre o que um roteirista precisa conhecer. Hoje nós temos os nossos slides passando aqui e da mesma forma que ontem, tá? No final da aula, pode ter certeza que esses slides aqui, eu vou compartilhar esse PDF com vocês lá na comunidade no Telegram, tá bom? Então, se você quer esse material aqui depois, se você quer esse PDF, entra lá na comunidade no Telegram que ele vai estar disponível lá. Vamos lá, nossa aula 2, o que um roteirista precisa conhecer? Dentre tantas coisas que o roteirista precisa conhecer, eu destaquei 2 pontos aqui que são fundamentais para começar. Eles são fundamentais, são ali o fundamento, são o alicerce para que a gente, como roteirista, precisa conhecer todo tipo de roteirista. Roteiristas aspirantes, eu chamo de roteiristas aspirantes, aqueles que ainda não são roteiristas, mas têm muita vontade de começar a escrever. Os roteiristas iniciantes, que são aqueles que já estão começando ali a arriscar as suas primeiras histórias, os seus primeiros traços no papel, as suas primeiras palavras ali no computador. Esses são os roteiristas iniciantes.
E intermediários e profissionais, aqueles que já têm roteiros prontos, finalizados, produzidos e assim sucessivamente. E o que todos nós temos que ter, desde do aspirante até o profissional, primeiro é a técnica da escrita de um roteiro. E aí é claro que o roteirista profissional, ele vai ter muito mais técnica devido às suas experiências do que um roteirista aspirante. Mas no caso do roteirista aspirante, o que ele vai fazer é aspirar, conhecer, fazer cursos, se aperfeiçoar, ler, assistir muitos filmes e ali começar a entender como funciona essa técnica, começar a entender como é que funciona a escrita e sim começar a aplicar. E o segundo ponto, que é a sensibilidade criativa. Criatividade, a gente precisa ter essa sensibilidade criativa. Nós não somos robôs, nós não somos máquinas. Nós somos pessoas dotadas de consciência e dotados de emoção. E tudo que a gente faz, por mais que sejamos pessoas racionais, se você se considera uma pessoa, não, eu sou uma pessoa 100% racional. Não, ninguém é 100% racional, porque todos nós temos emoções. Então, as nossas decisões, de uma forma ou de outra, elas passam sim por nossas emoções, porque somos dotados de emoções. Você pode ser uma pessoa mais racional do que emocional, ou você pode ser uma pessoa mais emotiva do que racional, mas de qualquer forma, você sempre vai ter em algum tipo de nível a racionalidade, em algum tipo de nível as suas emoções, o seu lado emocional, a sua sensibilidade. E aí, falando aqui primeiro da técnica da escrita, a técnica da escrita é o conhecimento que você adquire. Igual vocês estão aqui, por exemplo, nessas lives aqui, nessa nossa semana de criadores de roteiro, vocês estão adquirindo conhecimento a partir das experiências que nós estamos compartilhando, a partir das experiências que vocês mesmos compartilham aqui no nosso bate-papo, e a gente vai conversando, a gente vai entendendo, conhecendo um pouco mais uns aos outros. Isso são experiências. Vocês às vezes vão dando aqui informações para mim a respeito dos estudos de caso que nem eu trouxe, e vocês somam, como aconteceu na aula de ontem, vocês somam o conhecimento de vocês. Então não sou só eu aqui, a Ariane, que estou compartilhando o meu conhecimento, mas a participação de vocês na aula, a participação de vocês aqui no bate-papo também é compartilhar conhecimento. Você também está compartilhando o conhecimento de vocês. Então a participação de vocês é muito importante. E a parte técnica é essa. É um conhecimento que você adquire. Você estuda, você se prepara, você faz um curso, você lê um livro, você pode ler livros técnicos, você pode ler livros de ficção, e aí você assiste filme, e aí você, como quer ser um roteirista, você está sempre ali olhando do ponto de vista do roteiro. Pelo menos eu faço muito isso, tá? Toda a série que eu assisto, todo filme que eu assisto, uma hora ou outra eu tô sempre pontuando ali questões de técnica, de roteiro, prestando atenção. Eu faço o possível para estar sempre adestrando o meu olhar, para ter um olhar um pouco mais técnico de vez em quando, não o tempo todo, né? Porque você assistir todo o filme com um olhar técnico pode ser um pouco cansativo. Abrindo um parêntese aqui, eu sou curadora de um festival no Rio de Janeiro, e na última vez, no ano passado, eu fui a curadora na área de documentários. Então eu recebi aqui mais de 70 documentários para a curadoria e assisti todos os 70 documentários. E todos os 70 documentários que eu assisti, eu precisei assistir com um olhar técnico, porque eu estava avaliando o documentário. E foi muito bom, foi muito interessante, foi muito relevante assistir os documentários. Muito documentário muito bacana, ainda mais justamente pelo fato de ser documentário. Eu aprendi muita coisa com os documentários sobre os mais diversos assuntos. Eu aprendi documentário sobre a história de uma cidade pequena lá no interior da Bahia, até os malabaristas do sinal, que fazem malabarismo no sinal no centro do Rio de Janeiro. Então, dos mais diversos temas e tipos que você imaginar, eu assisti documentários. Isso foi muito bom para mim, absorvi muito.
Então, vez ou outra, quando eu coloco um filme para assistir, uma série para assistir, eu paro para dar um olhar técnico para aprimorar. Como eu costumo falar, cada filme que você assiste, ele pode ser uma sala de aula incrível para você aprender sobre o roteiro. Você entender ali, naquele filme, você entender o que é a apresentação, até que ponto daquele filme os personagens estão sendo apresentados, você entender aonde está o ponto de virada, que são as questões técnicas da narrativa, né? Você entender onde está cada plot, você conseguir localizar o plot 1, o plot 2, o plot 3, o clímax, o ponto de virada, a narrativa, a característica do personagem, a característica do personagem que é herói, a característica do personagem que é o sombra, você entender os pontos dentro de um filme já produzido. Eu sempre falo e falo para vocês também, cada filme pode ser uma sala de aula, cada filme é uma aula. Se você pega papel e caneta e começa a estudar aquele filme do ponto de vista de um roteirista. E o segundo ponto aqui, sim, a sensibilidade criativa, porque a sensibilidade ela está muito mais conectada com o saber ouvir, não só saber ouvir no literal, mas você ser sensível às circunstâncias à sua volta, você ser sensível para construir personagens. A gente precisa de uma certa sensibilidade para construir personagens que cativem o público. Sabe quando você se apega a um personagem? Você está assistindo... Isso acontece muito mais em série, né? Porque em série a gente acompanha a história por mais tempo. E aí mas isso não que isso não aconteça em filmes, mas você se apega àquele personagem. De uma forma ou de outra você se identificou com aquele personagem. Isso é sensibilidade. E uma coisa que eu gosto muito de falar também é que a sensibilidade, ela não é ela não é um pozinho mágico, um pozinho de pirlim-pim-pim que você joga em cima da cabeça e plim, pronto, agora eu sou uma pessoa criativa. Não. A criatividade, ela é treinável. É possível você treinar a criatividade. É a primeira vez que eu ouvi esse termo, eu ainda fazia faculdade de teatro, faculdade de artes cênicas, lá em 2005, quando a professora falou sobre essa questão de você treinar a criatividade, como é que você treina a ser criativo. E quanto mais você treina a ser criativo, mais facilmente você consegue criar coisas ou criar histórias, dependendo, é claro, de que lado está indo a sua criatividade. Então, no roteiro, não é diferente. Essa sensibilidade criativa, ela pode ser treinada. Como? Com observação. Você observa os fatos ao seu redor, observando os detalhes das circunstâncias que acontecem ao seu redor. Isso começa a treinar a sua sensibilidade criativa e você pode observar nas pessoas, você pode observar nas situações, detalhes pequenos que podem agregar muito à sua história. E aí eu já vou ensinar para vocês uma das técnicas que eu aprendi para treinar a criatividade, era que depois eu trouxe isso para a vida, tá? Eu aprendi isso lá atrás, na faculdade de artes cênicas. A gente usava essa técnica lá na faculdade de artes cênicas para criar, para treinar a criatividade, para aplicar a criatividade, para criarmos cenas, no caso no teatro, o mais criativas possível. Como é que a gente fazia? A gente buscava sempre 3 soluções para resolver o mesmo problema. Então, vamos supor que naquele caso lá atrás, né, lá na faculdade de teatro, a professora dava uma cena. Vocês vão produzir a cena tal, vocês vão aí interpretar, vocês vão interpretar a cena tal. Beleza, então de que formas nós podemos interpretar a cena tal? A gente pode fazer assim, 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 e pode fazer do jeito B, e pode fazer do jeito C. Então, a gente sempre buscava 3 soluções para resolver a mesma situação. Por que 3 soluções? Porque geralmente, acredito que vocês vão concordar comigo, a primeira solução que aparece, ela é sempre a mais fácil.
a primeira solução que vem à nossa mente é sempre a mais fácil. Então, usar sempre a solução mais fácil não é um jeito criativo de resolver as coisas. Então eu trago comigo até hoje, quando eu quero fazer alguma coisa diferente, quando eu quero escrever alguma coisa diferente, quando eu quero criar alguma coisa diferente, eu uso isso até hoje. 3 soluções para o mesmo problema. E aí, depois de ter as 3 soluções para o mesmo problema, eu avalio qual das 3 é a mais criativa. Qual das 3 formas de resolver aquele problema é a mais criativa. Às vezes pode calhar sim de a primeira solução já ter sido a mais criativa. Mas esse exercício de criatividade que eu estou ensinando para vocês aqui agora nessa aula vai ajudar muito a vocês quando vocês estiverem, por exemplo, escrevendo uma cena da história de vocês, do filme de vocês, e vocês não saberem muito bem como resolver. Para um pouco ali naquela cena, ou para um pouco naquele diálogo, para um pouco naquela parte da história, e procura 3 soluções diferentes. Sai da caixinha, sai de dentro de dentro da sua caixinha e busca 3 soluções aleatórias. Deixa a mente viajar em busca de 3 soluções, mesmo que uma delas possa ser a mais absurda possível. Às vezes o mais absurdo pode ser a melhor forma de resolver aquela situação. Então já fica com essa dica aqui para vocês, minha pessoal, essa técnica pessoal minha de treinar e de trabalhar a criatividade. E aí a gente vai partir então aqui para o nosso estudo de caso de hoje, que é nada mais, nada menos que Pretty Woman. Como eu falei com vocês na aula de ontem, né? Os 4 estudos de caso que eu selecionei aqui para essa semana dos criadores de roteiro, eu fui buscar nos clássicos dos 100 melhores filmes, de acordo com a Academia do Oscar, do século XX. Por quê? Porque foram filmes que marcaram época, foram filmes que marcaram história. Provavelmente filmes que boa parte, acredito que todo mundo já tenha no mínimo ou assistido ou já ouvido falar. E se já ouviu falar, mas não assistiu, são filmes que é fácil você achar ele aí na internet ou nas plataformas de streaming. Não são filmes difíceis de achar. E o nosso estudo de caso de hoje é Pretty Woman, gente, um clássico dos anos 90. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já assisti esse filme. Eu adorava esse filme na minha adolescência. E eu acho que se eu estiver stalkeando o controle remoto, lá, passeando nos canais a cabo, e tiver passando esse filme, olha, não sei vocês, mas 98% de chance de eu parar e assistir esse filme clássico dos anos 90. Então vamos entender um pouquinho o criador desse roteiro. A gente vai aqui com esse estudo de caso falar não só do roteiro, mas vamos falar do criador por trás do roteiro, porque afinal de contas esse curso aqui é criadores de roteiro. A gente não está falando só daquilo que a gente faz, mas de quem a gente é. Então, quando eu pensei nesse nome, eu falei assim, gente, esse nome é maravilhoso, porque nós não somos só aquilo que a gente faz. A gente, às vezes, se preocupa demais só com a técnica, só com a escrita. A gente se preocupa com a formatação, em como formatar o texto, em como criar narrativa. A gente se preocupa ali muito em como criar um bom plot, em como criar um bom conflito, em como resolver um problema, sem perceber que nós somos os criadores, e às vezes o problema que a gente está tentando resolver ali naquele roteiro, a gente pode achar ele bem aqui na nossa vida. Então, como essa semana se chama Criadores de Roteiro, todos os nossos estudos de caso nós estamos falando sobre criadores de roteiro e o que nós podemos ter em comum e aprender com cada um deles na nossa trajetória. Então vamos lá. Sinopse. Gente, essa mulher é linda até hoje, né? Até hoje ela tá envelhecendo lindamente. Vamos lá, sinopse de Pretty Woman. Durante uma viagem
de negócios a Los Angeles. Edward, um executivo que compra e fragmenta empresas para vendê-las, encontra a prostituta Vivian. Edward a contrata para ficar com ele durante uma semana, a fim de acompanhá-lo nos jantares de negócios. Os dois se aproximam e descobrem que há vários obstáculos para serem superados até que possam unir seus mundos tão diferentes. Essa é a nossa sinopse desse filme tão maravilhoso e tão clássico, né? Tão clássico da década de 90. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse filme. Espero que todos vocês tenham assistido, espero que todos vocês conheçam, porque a gente vai conhecer um pouquinho agora dos bastidores. A gente vai conhecer um pouquinho agora do por trás do roteiro, por trás do filme. Todos os perrengues que o roteirista desse filme passou para que a gente hoje tivesse esse clássico aí há mais de 30 anos no mercado. Vamos lá. Como surgiu a ideia, gente? Como surgiu a ideia de Pretty Woman? O roteirista, o nome do roteirista é Lawton, J.F. Lawton. E o que acontece? Esse roteirista morava em Hollywood, tá? Ele morava vou até mostrar aqui uma fotinho pra vocês aqui, ó. O roteirista morava na Hollywood Boulevard. Ele morava na Hollywood Boulevard. E vocês que assistiram o filme, vocês sabem que a história da Vivian, da personagem da de Julia Roberts, ela acontece toda onde? Exatamente na Hollywood Boulevard. É lá que ela trabalha. E onde é que o roteirista morava? O roteirista morava na Hollywood Boulevard. Olha só, mais uma vez, o roteirista trazendo pontos, trazendo detalhes, trazendo informações da vida pessoal para dentro do roteiro que ele está escrevendo. Então, ele morava ali na Hollywood Boulevard, em Los Angeles, e a biografia dele fala que ele gostava muito de conversar com as moças que trabalhavam na rua. Ele gostava como um bom roteirista, ele gostava de conhecer pessoas e de ouvir as histórias das pessoas. Ele amava bater papo com todo mundo e só ouvir o que as pessoas gostavam de contar para ele, as suas histórias, as suas experiências. Esse autor, ele era assim, esse roteirista, o Lawton era assim. E o que ele fazia? Ele ia pra rua, lá pra Hollywood Boulevard, chamava uma dessas moças para bater papo, tomava um café, parava numa cafeteria e virava a noite dentro da cafeteria conversando com essas mulheres. E lá ele ouvia muita coisa, ele ouvia muita experiência. E aí ele conta que uma dessas experiências, uma dessas moças que ele conheceu na Hollywood Boulevard, conversando, tomando café, contou uma história que aconteceu com ela. Ela conheceu essa moça que bateu papo com o roteirista. Ela conheceu um ricaço ali na Hollywood Boulevard. E esse ricaço levou ela para Las Vegas. Passaram uma semana em Las Vegas, gastaram rios de dinheiro, muita bebida, muita diversão, muito cassino, muitas compras. 7 dias se passaram, o ricaço voltou e nunca mais apareceu. E essa moça contou essa história pro autor. Olha só, gente, como é que as ideias surgem, como é que as histórias surgem. E a gente não pode deixar nenhuma oportunidade passar. Por isso que nessa aula a gente está falando sobre a sensibilidade. Olha a sensibilidade desse autor, olha a sensibilidade do Lawton de ouvir as histórias das pessoas, de ter um ouvido ativo para perceber as nuances das histórias e aplicar essas histórias nas histórias de ficção que ele cria. E aí, até que ele lá trabalhando, ele não era nenhum roteirista famoso na época, ele vivia ali na Hollywood Boulevard, morava numa kitnet ali, tá certo que era uma kitnet, mas era uma kitnet na Hollywood Boulevard.
mas ele morava ali numa kitnet e até que ele conheceu um agente de roteiros. Eu não sei se vocês sabem, mas lá nos Estados Unidos existe muito disso, muito agente de artistas, né? Se você é um ator ou uma atriz, ou um bailarino, uma bailarina, então você procura um agente, que esse agente vai agenciar você e vai encaminhar você dentro dos trabalhos que ele vai buscando para você crescer profissionalmente. E lá nos Estados Unidos também existem agentes para roteiristas. Você está começando na carreira, você acabou de se formar, você está ali começando ainda na carreira de roteirista, então você procura um agente e esse agente vai tentar levar você para conhecer as produtoras, os estúdios. Lá nos Estados Unidos, como a indústria cinematográfica é muito grande, é muito forte, é muito pesada, são centenas de filmes produzidos diariamente, então existe essa facilidade, né? Um pouco, não é que seja fácil, mas talvez um pouco menos difícil, porque aqui cada um de nós roteiristas está por conta própria. Você é roteirista, você está por sua própria conta e risco para conseguir aí o seu lugar no mercado. E lá nos Estados Unidos você tem a possibilidade de procurar um agente e esse agente vai colocar você dentro do mercado. Foi isso que aconteceu com o Lawton. Ele procurou um agente, contou a história, essa história pro agente. Ele escreveu um filme, tá? Ele escreveu um filme da história, contou a história pro agente. O agente achou a história muito interessante, a gente gostou da história e falou assim, beleza, vamos procurar alguém para produzir esse filme. E aí começou a corrida, começou a luta em busca de estúdios, de produtoras, de investidores para trabalhar e para produzir esse filme. Aí a gente tem a imagem aí da placazinha Hollywood Boulevard, que era onde tudo aconteceu. E aí, o que acontece, gente? O que aconteceu depois disso? O começo da luta, né? Todos nós estamos numa luta. Todos nós estamos na luta por alguma coisa, por algum motivo. E aí começou a luta do Lawton. Qual foi a luta do Lawton? Ele escreveu o roteiro, né? E aí o agente gostou, então vamos lá, vamos procurar. E adivinha onde eles chegaram? Eles chegaram na Vestron. Vocês lembram da Vestron? Vestron foi a produtora, foi a distribuidora que produziu Dirty Dancing. Quando na época de Dirty Dancing, ela ainda não era um estúdio, ela era apenas uma distribuidora de VHS. Isso lá nos anos 80. Esse filme aqui é dos anos 90. Então essa história chegou na Vestron, que na época já não era mais só uma distribuidora, ela já tinha feito Dirty Dancing, já tinha feito alguns outros filmes relevantes e ela já era um estúdio bem promissor na época. Chegaram na Vestron, os produtores da Vestron adoraram a história e vamos produzir. Só que, detalhe muito relevante nessa época, gente, tá? Que nessa época, esse filme, Pretty Woman, não se chamava Pretty Woman. Esse filme se chamava 3000. O filme se chamava 3000. Aparentemente nada a ver, né? Mas enfim, essa história aqui que nós conhecemos como Uma Linda Mulher, nós conhecemos como Pretty Woman, nesse momento aqui dessa luta que o roteirista está escrevendo, está procurando, o nome do filme ainda é 3000. E aí, beleza, levou lá pra Vestron e adivinha o que aconteceu? A Vestron faliu de uma hora para outra. A Vestron declarou falência e não produziu o filme. E aí eles foram atrás de outra produtora e aí acharam a New Regency, que resolveu também dar uma chance para esse filme ainda chamado 3000. Mas na época lá a New Regency pegou o filme, pegou o roteiro, mas meio que deu uma engavetada no projeto. Pegou o roteiro, estava com eles, mas acabou dando uma engavetada no projeto e ali o Lawton ficou meio que a ver navios com relação a essa história. Até que
Até que a gente sempre chega na nossa luz no fim do túnel. Até que essa história, no meio do caminho, no meio desse engavetamento, no meio dessa produtora que declara falência, no meio dessa outra produtora que pega o projeto mas engaveta, a história chegou nas mãos nada mais, nada menos do que da Disney, gente. Essa história chegou nos ouvidos da Disney, que na época a Disney, né, tem os estúdios Disney, que são especializados em produções infantis, mas a Disney, não sei se vocês sabem, mas a Touchstone, ela é da Disney. A empresa, o estúdio Touchstone, ela é da Disney, ela pertence à Disney e ela é o estúdio responsável pela produção mais adulta, mais jovem adulta da Disney. Então a Disney tem sim produções para adultos, produções para faixa etária acima de 12, 14 anos, mas todas produzidas pela Touchstone, que é da Disney. E aí, foi a Disney interferiu, gostou muito, jogou esse projeto na mão da Touchstone para produzir esse filme, e aí a Touchstone começou a produzir. Só que, gente, essa história, essa comédia romântica, além dessa comédia romântica não se chamar Pretty Woman, além dela se chamar 3000, ela não era uma comédia romântica, ela era um drama. Ela era um drama sombrio. Por quê? Porque contava a história de um ricaço do mundo dos negócios, do show business, dos negócios nos Estados Unidos. Essa Vivian, que era ali uma prostituta da Hollywood Boulevard, que levava, né, que cobrava... Ah, sim! Por que o nome do filme era 3000? Porque é o valor que a personagem da Vivian cobra para fazer esse programa de 7 dias com o ricaço, com o Edward. Por isso que o nome do filme era 3000. E aí era um dramalhão, era um drama sombrio, porque a história contava que ela e a amiga dela, elas eram drogadas, que o ricaço estava traindo a esposa. Esse ricaço, que é o Edward, né, o personagem do Edward, ele era casado, estava traindo a esposa, e elas usavam drogas, então esse dinheiro todo era para usar em drogas. E diz a lenda, reza a lenda, que o final desse filme original 3000, a personagem até morria de overdose, para você se sentir o tamanho do drama sombrio que era esse filme. Mas quando chega na mão da Disney, o que a Disney fala? Então, vamos dar uma leveza maior para esse filme, vamos deixar esse filme mais leve. E a Disney, dizem que a Disney tem até um quadro de níveis de leveza do filme, de 1 a 10. E aí os produtores falam, ó, no nível leveza, esse filme aqui, o 3000, tá no nível 3, tá no nível 3. 10 é o filme muito leve. Tá no nível 3, que tal a gente colocar ele no nível de leveza ali lá pelo 7, pelo 8? E aí começa o roteirista a fazer mudanças na história. Porque afinal de contas ele tinha acabado de assinar um contrato nada mais, nada menos do que com a Disney. Então como é que você diz não pra Disney? Me diz você. Eu não diria não pra Disney. É claro que a gente, se a Disney quer um filme mais leve, vamos escrever aqui um filme mais leve. E uma coisa que eu aprendo muito com esse roteirista, muito com Lawton, e que vale muito pra gente, é sobre a flexibilidade, tá? Às vezes a gente cria uma história e a gente defende aquela história com punhos de ferro, a gente apresenta a história em rodada de negócios, a gente apresenta aquela história em algum tipo de pitching para uma produtora, enfim, e a gente ama tanto aquela história que quando a gente apresenta a história para outras pessoas e as outras pessoas dão sugestões de alteração, sugestões de mudança, a gente bate o pé, não tem que ser desse jeito, vai ser assim porque a história é minha, blá 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 blá. E aí às vezes acaba perdendo a oportunidade. Não que a gente vá ceder tudo o tempo todo, não, mas a gente precisa analisar a oportunidade que a gente está tendo e ser flexível para fazer as mudanças necessárias para que aquela história realmente saia do papel. Nós somos roteiristas, nós escrevemos, mas a gente quer que a nossa história ganhe vida. A gente não quer pegar ali e enfiar a nossa história dentro de uma gaveta e ficar esquecida. E aí foi isso que aconteceu. Os chefões
da Disney aprovaram a história. E aí o filme teve diversos outros problemas de produção. O roteirista foi demitido, o Lawton foi demitido do filme, porque a Disney já tinha os direitos autorais. E aí acabou por uma série de problemas demitindo o Lawton, contrataram outros roteiristas, mas os roteiristas não fizeram o que a Disney queria, então chamaram o Lawton de novo, recontratam o Lawton para terminar a história, enfim. E aí, em meio aos trancos e barrancos, em meio a esses conflitos todos que ele passou, até mesmo de ser demitido do próprio filme, depois de ser recontratado, saiu esse filme aí. Ainda 3000, tá? O filme já estava pronto, o filme já estava todo pronto para ser distribuído, já estava ali na fase da criação, da divulgação, quando bateu na mesa lá dos chefões da Disney. Eu falei assim, 30,000? Esse nome não tem nada a ver com esse filme, nada a ver, o filme é maravilhoso, mas 3.000 não tem nada a ver com esse filme. Esse filme vai se chamar Pretty Woman. E pronto, e foi definido. O produtor chefão lá, o chefão da Disney, na época, trocou o nome do filme e aí o filme passou a se chamar Pretty Woman. Ou seja, esse filme só passa a ser conhecido como Pretty Woman já depois de gravado, depois de pronto, porque durante toda a produção ele ainda era conhecido como 3000. Gente, o que você e o roteirista de Pretty Woman têm em comum? E aí eu trago isso pra gente, pra nossa reflexão como criadores de roteiro. Na aula 1, nós aprendemos com a Eleonor, a roteirista de Dirty Dance, sobre sermos persistentes, né? Sobre sermos resilientes. A roteirista, a Eleonor, roteirista de Pretty Woman, a Eleonor, roteirista de Dirty Dance, ela teve o roteiro dela rejeitado mais de 40 vezes e ela nunca desistiu do roteiro dela. E hoje a gente tem Dirty Dance aí na história do cinema. E o Lawton a mesma coisa. O Lawton, ele foi flexível para para negociar e fazer as alterações necessárias para que o filme fosse produzido e fosse esse sucesso de bilheteria, gente. Eu anotei os valores aqui. Cadê? Aqui. Pretty Woman custou 14 milhões de dólares e e rendeu 463 milhões de dólares e ficou 1 ano em cartaz. Esse filme ficou 1 ano em cartaz. Agora você imagina se fosse aquele drama sombrio de uma prostituta drogada, viciada em drogas, que morre de overdose, e um ricaço aí que trai a esposa. Você acha que esse filme teria rendido tudo isso? Acho que não, né? Eu acho que a flexibilidade do Lawton de aceitar as mudanças que foram solicitadas, deixar o filme mais leve, e o talento dele, é claro, para escrever uma história tão bonita, tão Disney mesmo, né? Ali você tem uma princesa, né? A Vivian é uma princesa da vida real ali, que conhece o príncipe encantado e vivem felizes para sempre. Acho que é a primeira princesa da Disney versão filme, né? Que acontece lá, live action. Acho que já é o primeiro live action de princesa da Disney, lá na década de 90. Então, na aula 1, nós entendemos a importância de sermos resilientes e persistentes naquilo que a gente quer. E nessa aula nós entendemos a importância de sermos flexíveis para fazermos as alterações necessárias quando é preciso, quando a gente está cara a cara com o produtor, cara a cara com o pitching, com o estúdio. Você está ali, você está tendo a oportunidade de apresentar o seu projeto. Seja sensível para usar as circunstâncias à sua volta sempre ao seu favor. Essa sensibilidade vai ajudar muito. Perguntas, meu povo? Perguntas?
Vocês têm alguma coisa para acrescentar aqui? Alguma informação aqui que eu não acrescentei, né, nessa história de Pretty Woman? E perguntas. Se vocês têm perguntas, pode escrever as perguntas aqui que a gente responde. Eu selecionei aqui, ó, perguntas. Essas perguntas aqui, elas foram feitas... Eu abri uma caixinha lá no nosso Instagram, eu vou abrir de novo hoje, para vocês fazerem perguntas, que as perguntas iam ser respondidas na aula, tá? Essas daqui foram as perguntas que eu selecionei para a aula de ontem, mas eu acabei não respondendo, então vou respondê-las hoje. Primeira pergunta da aula de ontem: não consigo organizar minhas ideias. Gente, coisa que eu faço para organizar as minhas ideias: tirar as ideias da cabeça, tá? Precisa aí papel e caneta, escreve a ideia. As ideias que a gente tem, os insights que a gente tem, do mesmo jeito que eles reluzem como esse ring light aqui no meu olho, eles também vão embora num piscar de olhos. E você só fica assim depois: gente, eu tive uma ideia tão boa, qual é mesmo? Esqueci. E você não consegue nunca mais lembrar dela. Eu já passei por isso. Tive uma ideia, tive um insight muito legal. E beleza, tá, não posso esquecer, eu não vou esquecer, essa ideia é muito boa, eu não vou esquecer. Tava ocupada e falei assim: não vou esquecer. 10 minutos depois, quando eu peguei papel e caneta, putz, qual foi a ideia? Não consegui lembrar. Então, o primeiro passo para organizar as ideias: papel e caneta, põe elas no papel, escreve elas aí no seu bloco de notas, no celular, no computador, e organiza elas. Tenha as suas ideias de forma visível. Olhe para elas ali escritas na sua frente, que vai ser muito mais fácil você organizá-las e você ver qual ideia encaixa com o que. Você vai ver que a ideia A pode encaixar com a ideia F, a ideia G encaixa com a ideia C e assim sucessivamente. Então, as ideias, você não consegue organizar as ideias enquanto elas estão só na sua cabeça. Você precisa escrevê-las para conseguir organizar. Como saber se minha ideia é boa? Olha, eu tenho um princípio para mim: toda ideia é boa. O meu princípio é que toda ideia é boa. A maneira como você vai desenvolver a ideia é que pode estragar tudo. Então, como saber se minha ideia é boa? A sua ideia é boa. A questão é como você vai trabalhar essa ideia, tá bom? Li um livro e tive uma ideia que não tem nada a ver com o livro. É plágio? Não. Se a sua ideia não tem nada a ver com o livro, é aquilo que a gente falou na aula de ontem. Você teve um insight. Você estava lendo um livro e rolou um insight sobre alguma coisa. Você pode desenvolver aquela ideia, que não se preocupa, você não está plagiando. Plágio é você copiar, você faz exatamente igual. Você faz exatamente igual e troca só o nome dos personagens. Aí você está fazendo um plágio. Mas se você teve um insight e esse insight te gerou uma história completamente diferente, não se preocupa, você não está plagiando. Última pergunta de ontem: se roubarem minha ideia? Se roubarem sua ideia, você deu mole, né? A gente não pode sair distribuindo as nossas ideias por aí, conversando e abrindo o verbo para todo mundo, porque hoje, às vezes na nossa cabeça é só uma ideia. A gente fala para alguém que não é de confiança, essa pessoa pega essa ideia, escreve uma história. Quando você vai ver, você não tem nem ideia e nem história. Então, não saia contando a sua ideia para todo mundo, a menos que você já tenha escrito minimamente ali uma sinopse e faça o registro dela, ok? E mais algumas perguntinhas que eu separei aqui, que foram feitas lá no Instagram para a aula de hoje. Eu acho muito difícil escrever diálogos. Sim, também acho. Só que a técnica que existe para você escrever diálogos, eu uso muito essa que eu já ensinei para vocês aqui no início da aula. Encontre 3 soluções para cada problema. Isso, mas você vai dar um trabalho, então encontre 3 soluções para cada problema. Se eu tenho 10 problemas, eu vou ter que encontrar 30 soluções? É o desafio. Então, treina, leia muito. Cada vez que você assistir um filme, que você assistir uma série, presta atenção no diálogo, presta atenção nas conversas, no que está sendo falado, na forma que está sendo dita. Leia muitos livros de ficção, que isso tudo é material que você vai se alimentando. Por que regra de formatação é tão importante? Gente, regra de formatação é importante.
e a gente vai falar bem especificamente sobre isso na próxima aula. Qual é o processo de criação de um roteiro? A regra de formatação é importante, não é uma regra boba. Cada informação técnica que você precise acrescentar, técnica mesmo, como por exemplo uma sigla, um voice-over, por exemplo. Por que você precisa colocar ali que é voice-over? Por que você precisa colocar o VO ali no seu roteiro? Porque você está dando uma indicação para quem? Você está dando uma indicação para a equipe de filmagem. Você está dando uma indicação para o diretor de fotografia do que está acontecendo naquela cena. Entendeu? Então, cada sigla, cada detalhe técnico da formatação, ela é uma informação, ela é equivalente a uma informação para a equipe de produção que vai ler aquele roteiro. Então, quando cada um, o diretor de fotografia, o diretor de arte, quando o produtor pega aquele roteiro bem formatado, para eles é muito fácil a leitura. Por quê? Porque tudo que cada um deles precisa saber para o seu próprio departamento está ressaltado ali de uma maneira diferente. Então, a formatação não é só uma questão estética, tá? Ela é importante para todo o departamento de produção do filme. Tem como comprar template para roteiro de cinema? Não tem como comprar template para roteiro de cinema. Mesmo porque templates são modelos prontos, certo? E cada roteiro é único. Cada história é única, cada roteiro é escrito de uma forma diferente e não tem como você copiar, baixar um template, pegar o seu roteiro e colocar ali naquele template. Não tem como, porque as histórias são únicas, não existem roteiros iguais. O que você precisa, ao invés de comprar templates, que aí eu imagino que você esteja querendo uma facilitação na formatação, é aprender de fato a formatar. Quando você entende a formatação, de fato, o porquê que aquela formatação é importante, o porquê que você precisa botar aquela sigla, porquê que precisa estar entre parênteses, porquê isso aqui precisa estar em maiúsculo, porquê que isso aqui precisa estar em recuo tal. Quando você entende a formatação ela fica mais simples para você. Mas quando a gente entende os porquês da formatação, beleza? Gente, alguma pergunta? Tô respondendo já algumas perguntinhas de vocês aqui no nosso bate-papo. E é isso aí, gente. Mais uma aula aqui, nossa segunda aula aqui na nossa Semana Criadores de Roteiro. Estou adorando estar junto com vocês essa semana, compartilhar. Olha só, gente, eu estou compartilhando o conhecimento que eu tenho com vocês, estou compartilhando o conhecimento que eu adquiri com vocês, que eu preparei para essas aulas com vocês, e eu estou amando receber essa troca, eu estou amando o conhecimento que vocês estão me dando. Cada comentário de vocês agrega muito para mim, eu aprendo muito com vocês, e estou muito feliz com essa participação de vocês nessa semana. Como eu falei, vou falar mais uma vez, quando esse nome, Criadores de Roteiro, me veio à mente, eu falei assim, gente, é perfeito, porque a minha intenção era justamente essa. Eu não quero falar sobre o roteiro em si, só sobre a técnica, só sobre a narrativa, só sobre a história, mas eu também quero falar sobre a pessoa por trás de cada roteiro. E é isso, né? Roteiro é aquilo que a gente faz, criador é quem a gente é. Então eu estou aqui conversando com criadores. Você pode ser um criador aspirante, você pode ser um criador iniciante, um criador intermediário, um criador profissional, mas você é um criador. Existe um ser humano por trás de cada história, e esse ser humano precisa não só conhecer técnicas, mas precisa estar sensível a tudo que acontece à sua volta, para que ele consiga tornar a escrita dele mais interessante, que ele consiga criar, desenvolver uma escrita cativante. A gente aprendeu com a Eleonor que ela usou muito dela mesma dentro da história, e Dirty Dancing foi um sucesso.
A gente vê aqui com o Lawton, que o Lawton também usou muito da vida dele dentro de Pretty Woman, e Pretty Woman também foi um sucesso. E a gente vai ver na nossa história de amanhã, no nosso estudo de casa de amanhã, que acontece a mesma coisa. Mais uma vez, um roteirista tendo um insight para escrever esse filme, que é clássico também dos anos 90, mais um roteirista tendo um insight a partir de uma experiência dele. Vocês vão ver isso amanhã na aula 3. É isso aí, gente. Foi muito bom estar com vocês aqui nessa aula, muito bom estar aqui com vocês. Quero lembrar que amanhã, vamos lá, nossos lembretes. Nossos lembretes é que o link dessa aula vai estar disponível lá na nossa comunidade no Telegram. Se você ainda não está lá na comunidade, vou deixar o link aqui nos comentários desse vídeo. Você acessa, você entra lá, que você vai conhecer outros roteiristas. Nós vamos fazer esse networking de roteiristas, nós vamos nos conhecer e todo o nosso material chega lá em primeira mão. Segundo, amanhã, esse mesmo horário, quarta-feira às 19 horas, aqui no YouTube, nós teremos a nossa terceira aula. E o tema da nossa terceira aula é: qual é o processo de criação de um roteiro? Então, espero vocês aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, amanhã às 19 horas. Um beijo, gente. Boa noite. Durmam bem. Sejam criativos. Treinem a criatividade, que vocês vão escrever roteiros incríveis. Tchau, tchau.